Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis. E Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará, pela TV RBA, que em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento, para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, no México, em toda a América Central e em toda a América do Sul, lá na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, em Luanda, na África, no Oriente Médio, no Líbano e no Azerbaijão, lá em Baku. E o lugar mais distante que nos assistem é em Perth, na Austrália. São 11 horas de diferença de fuso horário. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis e da Oncológica do Brasil. A Neurogênesis, que trata todas as pessoas com doenças neurológicas, quer clínica, quer por intervenção, quer por cirurgia, e a Oncológica do Brasil, que trata câncer em todos os tipos, que tem várias unidades no país. Meu convidado de hoje, eu estou devendo esse convite para ele já faz alguns anos. É o Dr. Said Naif Daibes Neto. O Said Naif Daibes Neto, ele é médico, ele formou em 2006 na UEPA, ele fez residência na Unesp em São Paulo, depois ele fez fellowship na USP em São Paulo, depois ele ficou 2 anos na Universidade Federal de Goiânia. Ele é responsável, diretor clínico do Instituto de Retina e Vítreo, que é ali na Governador José Malcher, naquele prédio do Bolonha, tá? Onde está também o meu amigo Oscar Teixeira, lá no prédio do Bolonha. Said, primeiro, super obrigado por você ter aceito o convite. A gente que agradece pela oportunidade. Eu estou precisando fazer um monte de perguntas para um oftalmologista, né? E a primeira é assim, primeiro, obrigado mesmo, tá? Obrigado de verdade. A gente que agradece. Eu fico feliz da vida. Said, essa coisa de ficar com o olho na tela, o olho no computador, o olho na televisão, próximo na televisão, os médicos falam que excesso de tela tem a ver com autismo. E eu te perguntaria, excesso de tela faz mal para a vista, como todo mundo acha, ou não? Aí nós temos 2 situações, né? Nós temos no caso do adulto. Uhum. No adulto, tem um pouco de exagero dizer que o excesso de tela é prejudicial, causa aumento do grau. Não, não é verdade. Isso é meio que um mito. Uhum. No adulto, o desenvolvimento da visão já está estabelecido. Então, o que o excesso de tela pode causar é um cansaço, principalmente se ele não estiver usando um óculos adequado, e também um ressecamento ocular. Tem estudos que mostram que na frente da tela a frequência do piscar diminui até 60%. Então, isso daí acaba causando um ressecamento ocular. Mas isso é facilmente tratado, né? Com o uso de lubrificante e também descansos de 5 minutos a cada 1 hora na frente do computador já está mais do que suficiente. Na criança, né, que o senhor citou autismo, a situação já se inverte. Realmente, o que é que os estudos mostram? Que a criança que fica muito tempo na frente de telas, ela tende a desenvolver graus de miopia. Não pela tela em si, mas principalmente pela proximidade do foco. O olho em desenvolvimento, ele não é preparado para passar muito tempo utilizando a visão de perto. Ele tem que utilizar mais a visão de longe. Então, essa utilização de telas na criança é prejudicial e pode acarretar o aparecimento de grau, principalmente no celular, que às vezes a criança está no celular, ela utiliza 15, 20 centímetros do rosto. Então, é muito importante na criança você estimular atividades ao ar livre, para ela estimular a visão de longe e ter uma boa saúde ocular. Teria um horário assim, tipo, pode ficar 1 hora, 2 horas, 30, 40 minutos ou não? O que é que se indica? Que até 2 anos é 0 tela.
Zero tela. Zero. Sem celular, sem tablet, sem nada. E a partir dessa idade você pode começar uma introdução. 1 hora no máximo, até os 6 anos, 7 anos. Não muito mais do que isso já seria o adequado. Puxa, que legal, que bom saber isso. E ficar lendo? A minha geração não tinha tela, a gente lia demais. Isso é uma pergunta também frequente no consultório, né? Às vezes o paciente diz assim, doutor, eu forço muito a visão, eu leio muito. Não. Na leitura, ela não tem o mesmo fator prejudicial das telas. Por quê? Porque ela não tem o efeito da claridade. Quando você está na frente daquela, você fica com aquela fonte luminosa diretamente focada nos seus olhos. E é isso daí que causa ressecamento. Certo. Então, não, leitura não. Ah, mas e na criança? A criança de 6, 7, 8 anos, ela não vai conseguir passar muito tempo lendo um livro, por exemplo, 2, 3 horas, a ponto de se tornar prejudicial. Então, leitura não. No caso do adulto, se ele tiver que ler na frente de um computador, tem que tomar aquelas precauções que a gente já falou, um descanso intercalado e uso de lubrificante ocular, se for o caso. No celular, a gente realmente não recomenda. Com certeza. Eu ainda não consegui me adaptar a ler um livro no computador. Tá? É difícil. Para quem está acostumado com um livro de papel, passar para o computador é difícil. Essa semana que vem eu tenho que julgar o memorial. O aluno que mandou disse, eu mando no computador. Não, manda impresso que eu preciso ler. Para essa nova geração é mais fácil para a gente. E estudar à noite, tem alguma coisa a ver também ou não? Não. É outra coisa que às vezes a pessoa fala, porque eu trabalho à noite, estudo à noite, não. Isso daí também é um mito, não prejudica a visão. O olho se adapta a várias situações de claridade. O que a pessoa pode ter é um cansaço maior, porque ela vai fazer um esforço visual maior e às vezes tem uma dificuldade pela falta de iluminação, mas não causa nenhum problema ocular, nenhum problema visual. Pergunta de vizinho, tá? Pois não. Quando eu morava em São Paulo, por muito tempo eu fui chefe do plantão de clínica médica da Escola Paulista de Medicina. E lá tinha o pronto-socorro da cardio, da clínica médica, da cirurgia, da ortopedia, da oftalmo, da otorrino, da neuroclínica, da neurocirurgia. E uma vez eu perguntei para a minha colega, que era responsável pelo... O que é que dá mais? Ela disse, por incrível que pareça, cisco no olho. Aí eu virei e disse, faz mal o cisco no olho? Complica. Faz mal o cisco no olho, hein? Olha, pode ser que sim, dependendo do cisco. Às vezes você cai um grão de areia no seu olho e esse grão ele fica retido numa estrutura anatômica chamada fundo de saco, que é a parte de trás de cima do olho. Se ele fica retido ali, toda vez que você pisca, aquele cisto ele desce e arranha a córnea. Então ele fica macerando, escoriando a córnea. Isso daí, continuamente, ao longo de dias, por exemplo, ele pode causar uma ferida na córnea. Essa ferida pode vir a infeccionar, criar uma úlcera de córnea e até perfurar o olho. Então, você tem inúmeros relatos na literatura que a pessoa tem uma perfuração ocular por causa de um grão de areia que ficou preso no olho. E a gente atende muito isso daí no dia a dia. Às vezes, uma pessoa está com realmente, principalmente criança, que às vezes brinca na areia, cai um grão de areia, um cisco no olho, e isso daí é prejudicial. Pode vir a levar a situações graves e até a perda de visão. Poxa, então atenção total. Com certeza. Ei, Said, que doenças de visão eu tenho que me preocupar? A preocupação no final, cegueira. O que é que leva à cegueira, hein? Tá. A principal doença que causa cegueira no mundo, segundo a OMS, é a catarata. Só que a catarata é uma doença facilmente tratável, facilmente reversível a cegueira causada pela catarata. Você opera, tá? É uma cirurgia moderna chamada facoemulsificação, uma cirurgia rápida que dura mais ou menos 15 minutos e relativamente de fácil acesso da população. Então, é uma doença tratável. Em segundo ponto, eu citaria o glaucoma. O glaucoma ele já é o oposto da catarata. Ele já é uma doença que, quando ela está instalada em graus avançados, ela já causa uma cegueira irreversível. É uma degeneração do nervo do olho. Então, como a gente sabe, nervo não regenera. Então, o grau de perda que a doença causa, a pessoa não vai conseguir mais retornar, mesmo com tratamento adequado.
Então, aí é importante o diagnóstico e tratamento precoce, para evitar que a doença chegue em graus mais avançados e possa causar cegueira. Glaucoma tem a ver com genética ou dá para eu evitar? 90% a 95% dos casos de glaucoma, tem vários tipos de glaucoma, né? Mas 90% eu diria são relacionados a fatores genéticos. Tem os glaucomas secundários, mas são a minoria. 90% são fatores genéticos, não tem grandes influências ambientais. Certo. Se eu sei que tem genética, tem como me cuidar? Não. Você tem que fazer a prevenção, né? Aí é uma avaliação oftalmológica constante. Se você tem um histórico familiar positivo, você já tem uma chance maior. E às vezes o glaucoma é uma doença que ela pula a geração. Ah, meu pai não tem nada, minha mãe não tem nada, mas aí vai ver, meu avô teve, um tio-avô teve, então você tem também uma chance maior de ter. Então tem que fazer a precaução. Não tem nenhum tratamento preventivo para glaucoma. Da feita que você vai no seu oftalmologista e ele indica que por exemplo, que a sua pressão está alterada, que você tem já um afinamento do nervo óptico, ele vai lhe prescrever colírios para prevenir o avanço da doença. Controla. Controla. É um tratamento relativamente fácil, é um tratamento com colírio. Tá? Você vai usar 2, 3 colírios no máximo, e na grande maioria das vezes você consegue fazer um controle clínico da doença e previne quase que 100% o avanço dela. É tipo o meu paciente com hipertensão, que se não Exatamente. cuidar, uma coisa simples, fácil de tratar. É uma coisa simples. Se não cuidar, vai dar infarto, derrame, insuficiência renal, tudo isso. Você consegue controlar usando um colírio, uma gota por dia, você já tem um excelente controle. Que legal. Da doença. No mundo atual, eu acho que, para começar, que não tem mais aquele médico dos anos 50 que era um só para tudo, né? Eu lembro da minha infância em Macapá. Era um médico que reduzia a fratura, fazia o parto, tratava a lepra, tratava a apendicite, operava a garganta. O conhecimento fez... hoje tu tens que trabalhar com uma equipe, como sempre. Com certeza. E às vezes com a equipe dentro da tua área de trabalho, né? Qual é o momento hoje que eu tenho que mandar um paciente ir no oftalmologista? Olha, na criança, o ideal, pediatra, por exemplo, é que a criança faça a primeira avaliação oftalmológica em torno dos 6 a 12 meses. Se tiver tudo bem, não tiver nenhum fator de risco, nenhuma alteração ocular, ela pode voltar a fazer uma segunda avaliação quando ela entrar na idade escolar, por volta dos 3, 4 anos de idade. E a partir daí, a cada 2, 3 anos, está mais do que suficiente. No adulto, se ele também não tem nenhum fator de risco, não tem diabetes, não tem hipertensão, que são doenças que podem acometer a saúde ocular, também esse período de 2 a 3 anos, ele fazendo o acompanhamento oftalmológico está mais do que suficiente. Agora, se ele tiver histórico familiar positivo, para, por exemplo, glaucoma, alguma outra patologia ocular, descolamento de retina, que é bem mais grave, aí ele já tem que fazer um acompanhamento anual, uma avaliação anual, porque são doenças que podem causar danos sérios e, às vezes, permanentes no olho. Que importante. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho que a gente já volta, que o programa hoje é para ser gravado, é super informações em oftalmologia. Já a gente volta. O tratamento do câncer é coisa séria e a Oncológica do Brasil é a maior rede de oncologia, home care, quimioterapia em suítes privativas. Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você.
Voltamos nessa conversa de super informação sobre oftalmologia com o meu amigo Dr. Said Naif Daibes Neto. Tá? Eu não queria falar, mas o teu pai é um dos meus melhores amigos. Bom. Nós estudamos o ginásio científico juntos e fizemos faculdade contemporaneamente, fomos para São Paulo juntos. É um dos meus melhores amigos. Eu não ia comentar isso, acabei comentando. Naif, um abraço bem grande, meu filho, que com certeza você está assistindo. Eu lembro de quando nós íamos jogar xadrez, enquanto a gente esperava os jogos do Paysandu, lá em 72, 73, lá no estádio do Rio. O teu pai levava um xadrezinho que tinha um furinho para prender as peças. Que legal. Bem, aquela pergunta que todo mundo faz também. Todo mundo um dia vai precisar usar um óculos ou não? Olha, realmente a gente tem essa pergunta aí no consultório. Se a pessoa quiser chegar aos 50, 55, 60 anos enxergando 100%, provavelmente ela vai precisar usar um óculos. Por quê? Porque com o passar do tempo, dentro do olho a gente tem um músculo chamado músculo ciliar, que ele é responsável por dar o foco para perto, para a leitura. Então, se você pegar uma pessoa de 40 anos que nunca usou óculos, nunca fez uso de óculos, a partir dessa idade ela vai começar a ter dificuldade para a leitura. Ela vai ficar com o que a gente chama popularmente de vista cansada. Às vezes a pessoa diz, meu braço está ficando curto, afasto aqui as coisas, mas já não estou conseguindo mais ler. É justamente pela fragilidade desse músculo ciliar em conseguir dar o foco. Então, provavelmente, 99% das pessoas que quiserem enxergar 100% depois dessa idade vão ter que usar óculos. Aí tem paciente que chega no nosso consultório dizendo assim, mas meu avô morreu com 90 anos, nunca usou óculos, sempre enxergou super bem, minha avó enfiava a linha na agulha. Eu disse, olha, mas a sua avó usava WhatsApp? Usava Instagram? Tinha celular? Não. Hoje em dia, a pessoa utiliza muito mais a visão e exige muito mais da visão. Não que isso seja prejudicial, mas é uma necessidade da modernidade a utilização mais intensa da visão. Então, por isso mesmo que as pessoas sentem mais dificuldade do que sentiam antigamente. Tá, isso vem aquela pergunta depois. Se eu forçar a não usar, vai piorar? Não, isso é um mito. Também, meus pacientes também perguntam. Tem paciente meu que chega, doutor, eu uso óculos há 5 anos, mas meu grau não diminui. Não, isso daí não existe. Se você usar óculos 5 minutos por dia ou 10 horas por dia, a evolução do seu grau vai ser a mesma. Ele pode aumentar, diminuir ou continuar do jeito que está. O óculos ele só faz efeito quando ele estiver na vista, mas ele não vai influenciar na evolução do grau, nem no aumento, nem na diminuição. Isso é super importante. Sim. E outra pergunta. Na internet a gente acha de vez em quando, use o colírio, use isso, use aquilo que você melhora. Essas coisas funcionam ou não tem nada a ver? Na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes está relacionado aí com uma jogada de marketing, um lance de mercado, às vezes até charlatanismo, né? Você vê muito a venda de comprimidos milagrosos, ou então até exercícios que vão melhorar a visão, vão tratar X, Y, mas isso daí não tem base nenhuma científica. Devido a essa discussão do mundo sobre o que usar na internet, eu achei super legal. Na China, tu não pode mais fazer propaganda de nada se tu não for da área, né? Se não tiver uma evidência. Eu achei isso... Assim, se é médico, então tudo bem. Vai falar de quê? Vai falar de ortopedia, vai falar de... Você é cardiologista? Tudo bem. Agora, você é o quê? Eu sou vendedor de... Vou vender agora a minha cartilagem de tubarão para insuficiência cardíaca. Aí não tem jeito. Não. Existe, essa é a pergunta do vizinho, tá? Também. Existe tratamento para catarata que não seja cirúrgico, hein? Não. Emendando a pergunta que o senhor fez anteriormente, tem também na internet, em alguns lugares, que eles oferecem um colírio milagroso para tratar a catarata, mas infelizmente não tem. O único tratamento de catarata é cirúrgico. Eu acho que
na história, a cirurgia de catarata tem relatos no Império Romano, né? No egípcio, né? Tem. Ela começou, né? As primeiras cirurgias de catarata, elas datam da Grécia. A catarata, o que é a catarata? Ela é uma opacificação de uma lente natural que tem dentro do olho chamada cristalino. Na cirurgia, você retira essa lente natural e bota uma lente artificial. Então, o que é que faziam na antiguidade? Eles introduziam uma espécie de agulha, uma cânula, e empurravam o cristalino, que é a lente, para dentro do olho. Então, mas isso daí só funcionava em casos muito avançados de catarata e, claro, o paciente não recuperava a visão 100%. Melhorava um pouco, ele tinha uma maior percepção da claridade, de vultos, mas foi os primeiros passos da cirurgia de catarata. Então, naquela época, eles já sabiam que existia a catarata e sabiam o que causava a catarata, que era a opacificação do cristalino. Fantástico. Esse pessoal... Me fala uma coisa. Tu mexe com vítreo. Retina, tá? retina e vítreo. Retina, vítreo. Isso. Eu lembro quando eu ainda não era estudante de medicina, o Tostão, o jogador de futebol da seleção de 70, tá? Tu sabe que eu achava que eu era jogador de futebol, tá? Uma vez eu sonhei a cores que o ataque da seleção era Jairzinho, eu, Pelé e o Paulo César Caju, que eu achava que era melhor que o Rivelino. Sonho louco. Mas eu estava no lugar do Tostão, no ataque da seleção. Eu sempre contava isso para os meus alunos, para os meus vizinhos. E o Tostão, ele levou uma bolada no olho, ele se abaixou para amarrar a chuteira e o cara bateu o tiro de meta, pegou no olho dele, descolou a retina, ele teve que, naquela época, teve que ir para Houston, foi um sufoco. Ele recuperou, jogou a Copa, mas depois parou. Essas cirurgias hoje tem em qualquer lugar do mundo de descolamento de retina, de vítreo. Isso que você faz? Isso, eu mexo mais nessa área de retina. A cirurgia de descolamento de retina a gente chama de vitrectomia. Né? Então, a vitrectomia hoje você consegue ela em quase todos os lugares do mundo. Ela não é uma cirurgia tão comum, tão acessível. É uma cirurgia que depende muito de equipamento, muito de material, tecnologia, tá? Então, você não consegue oferecer elas em todos os lugares. Mas aqui em Belém já tem várias clínicas que oferecem esse tipo de serviço. Não foi só o Tostão que também teve problema ocular. Ou teve outro jogador, que era o Pelé, também teve descolamento de retina. Mas ele já tinha parado de jogar. Aí ninguém falou tanto. Ninguém falou nada. O Pelé, ele tinha um alto grau de miopia. Ele jogava, não se sabe como, sem enxergar direito para longe. Se mesmo assim fez toda aquela glória que a gente conhece. Teve toda aquela glória. Eu lembro do João Saldanha falando que ele era míope. Ele tinha... Não sei quanto era, mas dizem que ele tinha um grau alto, elevado de miopia. E naquela época não tinha nem lente ainda, né? Ou não, já tinha? Tinha algumas lentes mais precárias, né? Não adequadas para jogar futebol, para a atividade que ele desempenhava. Certo. Tu me falaste uma coisa quando a gente estava começando, antes de entrar no ar, sobre... eu te perguntei, furou o olho, dá para consertar quando uma pessoa vaza o olho? Tu disseste, o Almir Gabriel, o ex-governador, um anzol entrou no olho dele. Me conta essa história aí, como é que foi? Essa história eu ainda estava lá estava fazendo meu fellow, né? Minha especialização em retina lá com o Dr. Marcos Ávila, em Goiânia. E aí, nessa mesma época, por volta de 2009, 2010, não me recordo agora bem um ano, ele deu entrada lá no serviço do Dr. Marcos Ávila com anzol no olho, uma perfuração ocular. Foi operado, o anzol foi operado pelo Dr. Marcos Ávila, tá? Que é um dos melhores retinólogos do Brasil. E ficou muito bem, foi tranquila a cirurgia, recuperou a visão, sem nenhuma sequela aparente. Eu te perguntei isso porque a pergunta em seguida é, alguém fere com um prego, com uma ponta de faca, dá para recuperar hoje? Se for uma lesão pequena, dá. Você sutura, faz as cirurgias necessárias, provavelmente vai ter que fazer uma catarata, a cirurgia de catarata, porque qualquer perfuração ocular induz a catarata.
Se tiver um acometimento da parte de trás do olho, vai ter que fazer uma cirurgia na retina também, mas na grande maioria das vezes, dependendo do tamanho da lesão, você consegue recuperar sim. Tu coloca o humor vítreo, como é que faz? Ele se refaz? O humor vítreo é como se fosse uma gelatina que tem dentro do olho, da parte posterior do olho. Quando você retira o humor vítreo, você tem que botar alguma coisa no intraoperatório. Você pode botar um gás expansível, pode botar ar ou até óleo de silicone. Quando você tem um descolamento de retina muito grande, você costuma botar óleo de silicone, porque aí ele vai tamponar, ele vai pressionar a retina para ela ficar colada. É que nem quando você bota cola num pedaço de papel e tem que pressionar o papel para a cola aderir bem nos dois lados do papel. Então, essa é a função do óleo de silicone. E quando você não tem descolamento de retina, num diabético, por exemplo, que tem só um sangramento, você tira aquele sangramento e bota um gás no lugar. E o gás, ele sai por si só, você não precisa remover. Um mês, no máximo, o gás sai. Existe alguma coisa que melhora a visão, tipo exercício, algum tipo de comida, ou como prevenir doença relacionada ao envelhecimento ou não? Olha, exercícios não, mas na alimentação, sim. Tá? Alimentações ricas em vitamina A e vitamina E, que são fundamentais para a nutrição da retina, para a manutenção da retina, ajuda a prevenir doenças degenerativas. Elas funcionam como antioxidante. Outros alimentos também, alimentos verdes escuros, como brócolis, couve, salsinha, coentro, eles são ricos numa substância chamada luteína e zeaxantina. Essas substâncias, elas são potentes antioxidantes e são utilizadas na retina para a manutenção da saúde ocular. E elas previnem também o aparecimento de uma doença degenerativa chamada degeneração macular relacionada à idade, que hoje em dia ataca frequentemente, já é comum na nossa área agora, causa de cegueira em pessoas idosas, né? Com o envelhecimento da população, a prevalência dela está aumentando. Todos os senões da gente está vivendo muito, né? Eu estava num congresso ano passado e o médico dizendo, bom era viver nos anos 50 e 60, a gente comia, a gente engordava, a gente fumava, bebia, morria todo mundo cedo, mas morria feliz. Hoje a gente tem essa longevidade muito grande. A minha paciente mais velha fez 108. Tá? Então, praticamente tem que ter cuidado, então, com as degenerações. Sim, você né? tem que se cuidar. É isso. Said, eu vou te dar uma cadeira cativa no programa para a gente conversar sobre essas coisas que todo mundo precisa saber. Mas tu falaste da vitamina A, me lembra da piada do... Já viu o coelho de óculos, né? Porque coelho come cenoura e cenoura tem vitamina A. Retinol. Dedica ao programa. O programa fica a teu critério agora. Eu dedico ao meu pai e à minha mãe, né? Que foram são médicos também, que foram quem me trilharam no caminho da medicina, E hoje, as minhas 2 filhas e a minha esposa, que são quem também me apoiam nessa nossa difícil profissão que é a medicina. Com certeza. Fala o nome aí do pai e da mãe. Meu pai, Naif, né, como o doutor já havia dito, minha mãe, Simone, minhas filhas, Sofia, Luísa e minha esposa, Camila. Turma, Sofia, Naif, Simone, Camila e quem? Eu esqueci um. Luísa e Sofia, foi todo mundo. Luísa. O programa foi para vocês e para toda a sociedade que aprendeu hoje essas coisas todas de oftalmologia. Gravem o programa. Assim que acabar o programa, ele vai para o canal do YouTube. Instituto Eduardo Costa, você chega lá. Tem que colocar Instituto, porque senão aparece o cantor Eduardo Costa. Turma, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você.